né? A gente está falando de um modelo de negócio que surgiu em que privilegiou várias plataformas que queriam vender, encaminhar os seus produtos, não é, que concorriam com gigantes dentro dessa realidade e que queriam poder dispor de valores mais acessíveis, né? Então, se eu parasse esse negócio em razão de problemas trabalhistas lá no início, entendeu? E eu não estou aqui falando que o direito trabalhista é ruim. Eu não estou entrando nesse mérito, entendeu? De falar que não é. Não, é claro que é fundamental, é importante para uma sociedade se organizar, ter regras trabalhistas. Mas também é importante para que novos negócios surjam, para que novas soluções apareçam, que a gente disponha de mecanismos, não é, certos e adequados e minimamente seguros, não é, levando em conta isso que eu falei para vocês. A realidade é uma realidade jurídica em termos de tribunal que ela é insegura. Infelizmente, em termos de legislação, também ela é insegura. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, é o podcast mais antigo sobre gestão, empreendedorismo e negócios do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado, a Erika Martins, do @Leituras de Negócios. Mandar um abraço pro Vinícius Justo, tá o quê? Aumentando o PIB do Brasil. E aqui o nosso time de hosts, né, são professores e empreendedores com mais de 15 anos de estrada. E aqui no Café a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre empreender de uma forma simples, né? Essa realidade aí de diversos brasileiros que entram nessa jornada com temas específicos, histórias empreendedoras e muito mais. Então aproveita para seguir o Café no @café_empreendedor. E para todo esse trabalho aqui, é lógico, nós sempre falamos em nome dos nossos parceiros, é a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsiona o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também falamos para a VG. A VG existe para mostrar que resultado não é sorte, é método. E por isso ajuda empresas a enxergar com clareza e crescer com consistência, unindo finanças, processos, estratégia e gestão de pessoas em um só caminho. VG, gestão de resultados. Gestão inteligente, resultados consistentes. Segue lá no @VG Resultados no Instagram. E lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Espaço Núcleo, né? Então aproveita para seguir o coworking.núcleo. Fala, dona Érica, tudo na Santa Paz, tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta no seu horário de preferência, na sua plataforma de preferência. Só mais um episódio. É verdade. Neste momento já está no auge da transmissão da Lua, né? Uma baita referência a partir das 2h da tarde aqui, horário local, né? Dava para acompanhar lá a missão da NASA se aproximando. É um dia grande. Com certeza, com certeza. Grande. A gente Cheio consegue ver no YouTube. O que até hoje se discute se o homem foi ou não foi na Lua, era um cenário, era um não sei o quê. A gente consegue ver agora transmissão aqui no celular, né? Muito que bem. É um momento histórico. É um momento histórico. Tu tá rindo de mim com a função, mas não, sério mesmo, gente. E conversa de dar uma flertada com o que a gente vai conversar aqui agora, né? É verdade. Como é que a tecnologia veio pro dia a dia e como é que ela vai respingar lá, não só nas relações de emprego, mas também nas relações de emprego, né? Muito bem, gurizada. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos o nosso poderoso aqui. Para então, para esse tema que eu vou falar não. agora. Esse tema não, a gente vai falar da Lua, tá? Vou falar sobre astrologia. Astronomia. Ai. Bueno, gurizada. Para falar então sobre riscos trabalhistas no contexto digital, nós trouxemos ele, o nosso poderoso da semana. Muito bem, gurizada. Então, para falar sobre esse tema importante, nós trouxemos o nosso poderoso da semana, é o Gregory Dalgais, ele que é advogado na LZN Advogados. Gregory, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos trazer um contexto de quem é. Seja bem-vindo. Gente, boa tarde, então, bom dia, boa noite, como a Érica falou, para todo mundo que está nos escutando, que está nos vendo, enfim. Queria agradecer a vocês pelo convite, parabenizar vocês pelo tempo já, não é, de programa, de podcast. 11 anos vocês vão fechar em maio, né? O Leandro estava falando aqui agora para mim. E é curioso isso, Érica, porque essas datas elas coincidem mais ou menos com as datas em que inovação e tecnologia passaram a ser discutidas na nossa região de forma mais estruturada, não é?
Eu estava lembrando aqui da criação do Parque Tecnológico, que remete um pouco a esse período. Eu estava recordando aqui de 2 grandes startups aqui da nossa região, que é a Atlas e que é a Melhor Envio, não é? Nessas datas de 2015, aos parques, não só aos parques, mas no caso as incubadoras de base tecnológica das universidades, não é? O período em que elas foram criadas, a Católica, com um tempo anterior, enfim, a da Federal, mas eu me lembro que a Federal também, nessa data, estava sendo estruturada, que é a Conectar. E a minha história também, ela coincide com essas datas, lá em 2014, quando eu ingressei em uma pós-graduação na Universidade Federal de Pelotas, em que uma colega que era administradora concursada da FURG havia sido transferida para Pelotas, para trabalhar aqui em Pelotas, e já passou a estruturar então a Conectar, não é? A incubadora da Universidade Federal de Pelotas. E lá naquela época, como colega, ela me questionou: tu não conhece essa temática no direito? Como é que isso é abordado? Como é que é trabalhado as questões relacionadas à parte digital, à parte de inovação, de tecnologia? Não é a Dalícia, eu estou me referindo a ela agora por nome. Grande abraço. Até um abraço para ela Parcerona também, um beijão para ela. Ela é muito importante nesse segmento, nessa área também. Então foi ela que, de certa forma, provocou isso. Eu falei para ela, minha resposta foi bem direta: eu não conheço nada, eu não sei de nada sobre isso, mas eu vou me propor a estudar. E passei então a estudar, me inscrevi em uma pós-graduação, passei a atuar inclusive para essas 2 empresas que eu mencionei lá no início, para o Melhor Envio e para Atlas, para Fatal Models, enfim. E desde então venho trabalhando com essa temática, com as incubadoras, com empresas que trabalham nesse ramo e principalmente com empresários que são da área, que estão iniciando um trabalho, que estão começando uma empresa, que precisam às vezes ter uma estruturação mínima, segura do ponto de vista jurídico, um amparo legal. E é interessante que também ao longo desses anos todos, não é, eu vi o direito mudando, não é, radicalmente, não é, mudando a sua concepção, a sua percepção, o seu olhar para essas questões, não é, assim como a sociedade vem mudando, a economia vem mudando, não é. A gente teve toda essa evolução e hoje a gente está se debruçando sobre as consequências que tem isso para a sociedade, sobre as consequências que isso tem para o empresário, fundamentalmente para que o empresário não tenha problemas lá no início, mas se tiver, consiga resolver, contornar e corrigir, mas que o principal, o fundamental, não é, que é a atividade econômica que ele desempenha, não venha a morrer, não venha a acabar em razão, às vezes, de um estrangulamento de tantas exigências, de tantas normas, não é? O nosso país é conhecido por ter muita lei, por ter muita regra, por ter muito detalhe, e muitas vezes isso dificulta, impede, porque a gente sabe que a velocidade da tecnologia ela é muito alta e o direito já, no mundo analógico, ele já era atrasado, não é? Então, no mundo digital, então, ele ficou ainda mais atrasado. A gente chama isso de anacronismo, né, legislativo, né? A gente tem um gap de leis para acompanhar a dinâmica da sociedade. E é justamente aí, nesse gap, que a gente tem que atuar com segurança jurídica, com boas orientações, com questões que sejam fundamentadas e que possam dar tranquilidade para esse empregador, para esse empreendedor que está iniciando um projeto, possa ter continuidade, possa chegar no seu 11º ano, não é? Embora a gente saiba que as dificuldades não são poucas, né? São bastantes. Pô, acho que tu colocou muito bem esse distanciamento do que acontece na sociedade para o que a legislação consegue, digamos, acompanhar, levando todo o seu ritual, todo o formato. Como é que é o nome da palavra? Anacronismo legislativo. Anacronismo legislativo. Cara, eu gostei da expressão, mas acho que essa expressão ela ilustra 90% não vou dizer do nosso embate, né, mas dos desafios que a gente encontra, assim, né? Depois da pandemia, a gente teve uma série de avanços dentro da legislação trabalhista, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente segue mudando, todo dia nasce um aplicativo novo, todo dia tem uma forma nova, né, de tu conectar ali e estar disposto a trabalhar na empresa, né? Eu acho que as possibilidades que a tecnologia traz, elas são orgânicas, elas estão acontecendo aí, as pessoas estão tendo ideias, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo. E aí, na hora de olhar para as entrelinhas, né, e a ideia desse episódio é a gente falar sobre isso, vamos falar para quem vai se colocar nessa posição de empregador ou algo análogo a isso,
Porque a ideia muitas vezes é muito boa, mas ela é fundamentada em cima de práticas de quem vai estar executando aquilo ali, que nem sempre vão estar diretamente amparadas no que a legislação vai dizer que, entre aspas, pode ou não pode fazer. Mas isso é legal também. Legal, não legal no sentido bacana, isso é bacana, isso é interessante, porque... Cara, é aí que tu tem uma ruptura, de fato, né? Do que estava sendo feito. Tá, vou criar uma maneira nova de entregar um determinado serviço. Pô, é aí que... E não tem legislação sobre isso, cara. É aí que tá o furo da bala. É aí que muitas vezes tá a oportunidade, né? E aí tu... Tá, depende do teu perfil de risco. Exatamente, mas daí tu bota o teu na reta, como a gente fala aqui no bom português. Isso é importante também de frisar. É uma área e é uma região de alto risco, né? As pessoas têm que ter isso em conta. Quando tu vai empreender, ainda mais levando em conta tecnologia e inovação, isso envolve risco e não são riscos baixos, né? São risco alto. Dito isso, a gente tem que ter o mínimo, pelo menos, de segurança, não é? A gente fala de legislação, quando a gente vai falar, e não tem como não tratar do tema aqui, a gente fala de uma legislação trabalhista que é de 1943, né, que sofre a primeira alteração realmente forte e substancial em 2017. Quer dizer, levou muito tempo para se alterar, para se mudar essa legislação. A gente tem um contexto do nosso país, enfim. Eu estava até pensando aqui, antes, ouvindo o pessoal que estava falando, sobre como a gente às vezes é conduzido aí, ou como eu fui para o direito, enfim, a gente tem uma realidade local, a gente tem uma realidade familiar que nos conduz para esse ou para aquele outro segmento, enfim, e a realidade de Pelotas e de região também tem uma realidade, tem um DNA, não é? Tem uma oferta de mão de obra, isso é importante frisar, a gente sempre aparece nos índices que avaliam a cidade, nas questões relacionadas à educação, à parte de inovação e tecnologia e empreendedorismo, a gente sempre figura muito bem quando o assunto é mão de obra especializada. Não é? Pelotas figurou, se não me engano, nos 2 últimos que eu acompanhei, índices de inovação, que é medido lá pela Endeavor e pela Escola Nacional de Administração Pública. Pelotas sempre pontuou entre as 101 cidades mais empreendedoras no país, nesse aspecto de mão de obra, entre a 24ª e a 26ª cidade, não é? Então, quer dizer, existem vários outros centros, várias outras cidades importantes, não é, que nós deixamos para trás, e Pelotas acaba sendo esse polo também de mão de obra. Então, isso é importante quando a gente vai falar sobre inovação, sobre empreendedorismo. Quando a gente tenta focar muito na qualificação da mão de obra, a gente está errando um pouquinho no discurso. A gente tem mão de obra, a gente basta saber utilizar ela, daqui a pouco criar mecanismos para que a relação ali existente entre o empregado e o empregador seja interessante para que essa mão de obra fique aqui. A gente sabe que muitas vezes ela não é prestada daqui, é prestada de vários outros lugares ou para vários outros lugares, enfim, né? Eu já tive vários clientes programadores que saíram daqui, foram para outros países, voltaram agora, estão voltando para cá, enfim, trabalharam de fora, mas como essa realidade hoje do empresariado daqui consegue, e quais os instrumentos corretos para reter essa mão de obra, né? Para atrair, para se tornar interessante para que eles fiquem aqui, prestem o serviço aqui, contribuam para a cidade, daqui a pouco desenvolvam melhor a cidade, enfim. E muitas vezes esses acabam sendo também novos empreendedores, pessoas que vão criar outras empresas, que vão, enfim, ter novas ideias. Mas o que eu acho legal, assim, que a gente fala do digital é a questão da flexibilidade, né? Muitas vezes a gente tem o time formado, há um tempo atrás veio essa função da pandemia, todo mundo trabalha em casa, na sequência se continuou isso, se tem um caminho híbrido. Eu me lembro, por exemplo, lá em 2023, a gente tinha, agora é sem escritório, é todo mundo online. Aí passou o ano, uns resultados meio ruins nas empresas, não, agora é híbrido. E eu acho que, pelo menos eu observo isso, tem muita empresa que optou pelo híbrido, pelo 100% remoto, mas enfim, aí que varia do seu modelo de negócios e tudo mais. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, existe uma flexibilização, né? Muitas vezes do trabalho ser híbrido, do trabalho ser remoto, e aí a gente tem aquele negócio, muitas vezes lá, o colaborador respondendo mensagem fora do horário. Né? Porque o que daqui a pouco tá trabalhando até para 2 empresas, daqui a pouco até mesmo do mesmo segmento e tal.
E aí tu tem situações, né, que fogem um pouco do escopo do colaborador ali, digamos assim, do que seria da legislação trabalhista para trabalhar dentro daquela janela de horário. Aí daqui a pouco tem uma empresa, não, mas a gente trabalha sob produtividade. Aí o índio lá resolve trabalhar justamente de madrugada ou coisa parecida. Como é que tu faz essa gestão toda para, a partir da flexibilidade, tu não incorrer em problemas, né, jurídicos? Olha aqui, ó, tu quer vender a janelinha do bonde. Eu vou voltar 2 casas, eu vou pedir pro Greg, porque assim, a gente tem de tudo na nossa audiência, né? A gente está aqui hoje se propondo a falar para empregadores, já situamos aqui na chamada, mas eu acho que tem um conceito, né, do âmbito do jurídico que ele precisa ser pacificado antes da gente avançar, que é o que é a relação de emprego. Talvez isso não fique tão claro, né? Porque a gente sabe que tem muito empreendedor que é fazedor. Eu tive a ideia, eu tirei do papel, eu estou rodando, eu já vendi, agora eu vou atrás de gente. E aí meio que passa a batida. Eu acho que seria interessante para a gente situar um pouco, porque nem toda relação que vai acontecer nesse âmbito, ela vai ser propriamente uma relação de emprego. Sim. Né? E daqui a pouco a gente vai estar falando de coisas como os freelas, a pejotização, uma série de outras coisas que acontecem aí. E eu acho que para a gente chegar... Eu acho que esse teu contexto, ele é o real. É o que acontece. Lá na ponta é o que... Ele gira. Uma demanda bem realista. Mas acho que antes seria interessante a gente pedir para o Gregory se ponderar para quem está nos escutando o que é a relação de emprego e o que não é. Uhum. Porque daí a gente tem, né, universos diferentes aqui. Quando eu estou ali criando algo que eu te demando tão sistematicamente que eu não tenho como dizer que não é uma relação de emprego, por mais que eu não tenha, entre aspas, assinado a tua carteira, e outras coisas que vão ser mais eventuais. Porque até pra gente falar sobre responde ou não responde de madrugada, perfeito, tem a ver com a assiduidade, a personalidade, parará. Então acho que vamos começar por aí. Então, eu acho que o que vocês dois trouxeram é muito importante. O que o Leandro trouxe é já a dor do empreendedor, do empresário, e realmente a gente, quando conversa, quando atende, a gente percebe, e desde a fase de concepção e de ideação do negócio, existem aqueles que têm essa preocupação pontual já clara, a ponto às vezes de paralisar e não conseguir ir para frente. Eles criam, às vezes, fazem uma tempestade em copo d'água. Mas o que a Érica nos trouxe também é importante para que a gente consiga entender algumas questões, de onde elas vêm, e onde que realmente o empreendedor, quem vai investir, quem vai abrir uma empresa e uma startup, ele vai estar alocado, e o que ele pode fazer dentro da sociedade. Porque ele tem limite como empreendedor, e tem que ter, e é bom que ele tenha e que ele reconheça, que ele saiba os limites dele como empreendedor. Isso é muito importante, né? O trabalho humano, ele sempre envolveu algumas questões fundamentais que eu trago aqui para a gente pensar e elaborar um pouquinho, não é? Quem precisa de quem? A gente vai um pouco nortear sempre essa relação, levando em consideração essas perguntas, né? Quem depende de quem, quem assume um risco quando as coisas não funcionam, por exemplo, né? Quem fica vulnerável quando a relação ela termina. Enfim, essas questões elas não mudam, elas são imutáveis ao longo do tempo. O trabalho sempre demandou essas questões, a necessidade de subsistência, de comer, enfim, de manter a sua saúde, de ter uma previsibilidade, de conseguir trabalhar com questões relacionadas a futuro. Então, isso tudo é muito importante para que a gente saiba o que a gente está discutindo. Mas, para a solução disso tudo, desculpa, gente, quem está em casa deve ter ouvido um barulhão, para a solução disso tudo, o empreendedor, quem está abrindo uma startup, principalmente, ele não vai resolver essas questões. Ele precisa de um Estado presente que resolva isso, não é? De forma, enfim, preferencialmente que não onere uma das partes em detrimento de outra, né? Que seja equilibrado, que dê condições, né? A gente precisa de uma estrutura para funcionar e para trabalhar em que os órgãos públicos funcionem, a gente presume que tenham que funcionar, não é? Existe as contrapartidas, existe a tributação, existe os valores que a gente paga, não é, de contribuições, enfim, para diversas instâncias, não é, para que elas resolvam problemas relacionados a essas questões que a gente traz aqui, né? Para o empreendedor e para quem está abrindo um negócio, não é, essas questões ele não vai conseguir resolver, ele não vai ter que dar a solução para isso, né? Se presume que já se tenha essa estrada, ela já esteja pavimentada e as coisas devam funcionar. Mas parece que no Brasil as coisas acontecem ao contrário, não é? Parece que as coisas elas vão sendo resolvidas na última instância de solução de um problema, que é no judiciário. Não deveria,
não é? Deveria ser o último lugar para se resolver um problema, não é? Deveria ser o último lugar a quem a gente possa recorrer. Mas a gente não tem como trabalhar fora dessa perspectiva, levando em consideração o que acontece. Então a gente tenta ainda prever, não é? O que pode ou o que não pode acontecer, e mesmo assim a gente fracassa. A gente fracassa como advogado nesse sentido de dar a mínima previsibilidade em relação a como as questões que começam lá entre quem quer investir e quem precisa, não é, daqui a pouco trabalhar e vende a sua mão de obra, enfim, oferece a sua mão de obra, e com o que vai acontecer se aquela questão não der certo. A gente não consegue prever, o advogado sempre fracassa nesse sentido de prever. A gente consegue empreender os meios para que a pessoa tenha lá a sua melhor defesa, tenha a melhor estruturação em termos de contratos e de relacionamento entre ele e o empregado dele, enfim. Mas a gente vive num terreno de muita insegurança jurídica, e ainda mais forte quando a gente fala nessa temática, né, de inovação, nessa temática de tecnologia, né? A gente fala muito sobre a plataformização dos meios de trabalho e tudo mais. Isso são discussões que o judiciário está tendo, está promovendo, está fazendo, são cuidados que a gente tem que ter. Mas para esse empregador, para esse empresário, empreendedor que está iniciando, não é, esse trabalho, ele pode lançar mão de vários recursos, né? A gente usou, e a Érica usou aqui um termo que é muito utilizado, e ele já é pejorativo, não é, que é a pejotização. Quando a gente fala em pejotização, a gente está falando de algo que extrapolou aquilo que poderia ser feito, que é tu contratar uma empresa. E isso é absolutamente lícito. Não é tu contratar uma empresa, vocês terem uma relação em que não vai precisar assinar carteira, tu não vai pagar, enfim, salário, tu vai emitir uma nota fiscal, né? A pessoa vai receber em razão daquela nota fiscal. Então isso acontece, isso é um dos mecanismos que eu posso utilizar para gerir a minha empresa e para ter, e contingenciar e conseguir limitar e prever, não é, questões que possam aparecer relacionadas à parte trabalhista. Mas existem várias outras para estruturar um negócio. A gente precisa também, antes de entrar desse tema de direito do trabalho, não é, inovação e tecnologia, a gente precisa também falar mais sobre inovação e sobre tecnologia do ponto de vista mais técnico, mais preciso, de direito empresarial, de como estruturar uma empresa, levando em consideração o que a gente tem de recursos hoje modernos e atuais, não é, para num primeiro momento não fazer o tipo de contratação que venha a ser mais cara e mais onerosa. Porque se eu for falar da contratação de um programador, tá, gente, em que eu vou contratar ele com um salário de R$5.000, ele vai me gerar uma despesa, não é, para a empresa em torno de R$8.000, R$9.500 por mês. Tá? Então isso é muito caro, isso é muito pesado. Ninguém que eu conheço desde do tempo que eu falei para vocês que eu iniciei esse trabalho, ninguém que eu conheci tinha e podia lançar a mão disso para pagar um programador dentro desse contexto, né? Até que é interessante que a primeira vez que eu conversei com o Éder e com o Jean foi no escritório de um amigo meu, em que os dois estavam apavorados porque não tinham nenhuma pessoa para contar, para desempenhar nenhuma função ali dentro do Melhor Envio, em razão de que os Correios tinham cancelado, estavam tentando cancelar, mas na prática já estava cancelado o contrato deles com os Correios. Então a gente tinha o Éder e o Jean, e tinha o Maurício tentando entrar para ajudar e tentar resolver questão jurídica, tentar fazer meio que tudo ao mesmo tempo. O Maurício estava tentando fazer, e junto com o Éder e com o Jean, que eram os programadores, mas eram os donos da empresa ali naquele atual momento, e estavam na prática naquela situação ali quebrados, não tinham, não é como, muito menos iam pagar, iam regrar e, enfim, regular essa relação. E muitas vezes no início a gente pode lançar mão de investidor, a gente pode lançar mão de contratos que possam levar em conta a contratação de empresa e não de uma pessoa física. Sim. E não fazer uma contratação com CLT, que ela é mais onerosa e ela é mais cara. A gente pode optar por vários tipos de contrato, ou vesting, ou opção de compra, ou daqui a pouco fazer um contrato de mútuo. Enfim, essas questões todas, elas pode arranjar, daqui a pouco pode tentar ir atrás de um investidor, de alguém que queira daqui a pouco fazer um investimento, assumir, absorver também, não é, essa mão de obra, oferecer essa mão de obra, mas Sim. Aí tem que ter cuidados, tem que ser feito de forma, não é, cuidadosa, porque a todo momento a gente pode estar diante de uma situação em que possa ter sido feita e construída para aparentar algo que não é, que é o que acontece. Muitas vezes, quando isso é descaracterizado, lá na Justiça do Trabalho, ela encontra o vínculo, não é, que a Érica estava falando e que o Leandro estava também aqui me dizendo. Se a gente pudesse afastar essa questão do vínculo no início,
justamente em razão dessa realidade do empresário que não vai dispor de dinheiro muitas vezes para investir, para fazer o seu negócio rodar. E aqui as pessoas que estão em casa, às vezes elas podem, talvez, muitas eu acho que nem sabem às vezes o que é o melhor envio, ou o empresário tradicional não sabe o que é o melhor envio, enfim. Mas facilitou e facilita a vida de muita gente, mas ela começou numa realidade em que era o Éder fazendo as coisas sozinho, emitindo etiqueta, indo no computador, fazendo tudo ao mesmo tempo, cuidando de uma loja física e tudo mais. Quer dizer, se eu parasse aquele negócio ali em 2015, né, e se eu brecasse aquilo ali, de quantas a gente está falando, não só de mão de obra, a gente não está falando só de empregados que ficam hoje atrelados ao melhor envio, isso é muito importante que se diga, né? A gente está falando de um modelo de negócio que surgiu em que privilegiou várias plataformas que queriam vender, encaminhar os seus produtos, não é, que concorriam com gigantes dentro dessa realidade e que queriam poder dispor de valores mais acessíveis, né? Então, se eu parasse esse negócio em razão de problemas trabalhistas lá no início, entendeu? E eu não estou aqui falando que o direito trabalhista é ruim, eu não estou entrando nesse mérito, entendeu? De falar que não é claro que é fundamental, é importante para uma sociedade se organizar, ter regras trabalhistas, mas também é importante para que novos negócios surjam, para que novas soluções apareçam, que a gente disponha de mecanismos, não é, certos e adequados e minimamente seguros, não é, levando em conta isso que eu falei para vocês. A realidade é uma realidade jurídica em termos de tribunal que ela é insegura. Infelizmente, em termos de legislação, também ela é insegura. Entende? É uma linha tênue ali entre tu tá dentro de de contratar o CLT e ao mesmo tempo contratar uma empresa, contratar um PJ para conseguir fazer essa equalização, vamos dizer assim, de orçamento, conseguir adequar. Mas onde é que sem te cortar, mas já te cortando, esse exemplo aqui que o Gregory traz do melhor envio, convido o pessoal a acessar o nosso episódio de número 3. Número 3 do Café Empreendedor 2015, que foi o Éder por 50 minutos tentando explicar o que era o melhor envio. Quando ele trabalhava sozinho. A gente ali remando também para tentar entender. 700 pila de faturamento. E acho isso muito emblemático do que a gente está querendo olhar aqui hoje, que é modelos de negócios, tipos de entrega. Tem coisas que ainda vão surgir que não existe um amparo jurídico para aquela relação ou para aquilo que vai ser entregue ou para aquela coisa que está surgindo justamente por conta. E nem pode ter, né? Se tiver, estrangula, se tiver, impede que possa surgir, não é? A gente está sempre falando de algo que a gente ainda não tem, principalmente em inovação, principalmente em tecnologia, não é? Mas onde é que o empresário precisa olhar para isso, principalmente no início da jornada ali, onde é que se cruzam esses caminhos ali entre daqui a pouco tu fazer uma contratação PJ, tu achar que é uma relação entre empresas, mas na verdade tu tá incorrendo em alguns erros ali de ter um perfil, ter uma caracterização, né, de uma contratação na carteira, um CLT. Perfeito. Leandro, então, sempre quando essas questões acontecem, acho que a última coisa que, por exemplo, na Justiça do Trabalho o juiz vai olhar é o contrato de trabalho. Ele não vai ler ali o contrato de trabalho, ele vai pegar as mensagens, ele vai pegar os e-mails, ele vai pegar como é que se deu essa relação. A gente teve um julgamento que foi muito emblemático, que foi do Thales, quando ele criou a Singu, e alguns dos parceiros dele, de fato, eram parceiros, tinham um contrato específico e bem pontual, um desses contratos que eu mencionei aqui, tá? Que era o vesting, que era a opção de compra, com questões bem delimitadas, não é, regras bem específicas de como ia funcionar ali a relação deles, e mesmo assim eles demandaram ele na Justiça do Trabalho, ele acabou ganhando. Não é, no sentido de que não ficou reconhecido ali o vínculo de emprego. Algo que no início começou como uma parceria bem estabelecida. Em um dado momento, os interesses mudaram, alteraram. E se configurou, então, em uma contenda jurídica. Acho que isso é importante também a gente salientar. Porque falamos, né, na chamada ali muito sobre essa relação, tipo assim, eu não te conheço, tu veio trabalhar comigo, mas aqui a gente está falando de uma outra coisa. Sim, a gente está falando de uma relação empresarial, né? E isso é importante de distinguir, não é? A gente sai da Justiça do Trabalho, a gente vai para a Justiça Civil, que é onde aquela questão foi ser debatida e foi ser discutida. Muitas vezes, quando a gente quer um tipo de parceria como essa, a gente tem que levar em conta, perdão, de novo, não me bati aqui,
a gente tem que levar em conta que existem questões que vão caracterizar lá o vínculo de emprego, né? Então, às vezes a cobrança, às vezes a subordinação, não é? Tem critérios bem técnicos que isso, para quem está nos escutando, não precisa saber. Mas se tu vais ficar cobrando da pessoa a todo momento, né, a toda hora, quer que ela trabalhe só para ti, não é? Enfim, estabelece horários claros ali, não é, para a pessoa desempenhar a função dela, que é como o Leandro disse, não é? Quando eu contrato uma pessoa jurídica, eu estou preocupado em que ela entregue o trabalho para mim. Eu estou pouco me importando se ela vai fazer na madrugada, se ela vai fazer no horário de almoço dela. Não é? Aquela pessoa jurídica, é importante que entregue aquela demanda dentro do que está previsto lá o contrato que regrou essa relação. Então, esse cuidado e essa atenção não é para que não fique caracterizada a pejotização, que o que é nada mais é do que tu tentar mascarar uma relação de emprego formal, não é tradicional, não é em uma relação que é empresarial. Então, isso é fácil de ser desconstituído, mas o que vai balizar muitas vezes não é o contrato. É, como eu disse, é o que tem na prática, é o dia a dia, é as ligações, não é? É a cobrança do horário e tudo mais, não é? E é interessante ver esse caso do Thales, que é um julgado, é público, né? A gente tem acesso lá às provas e tudo mais. Havia cobrança da parte dele? Havia. Mas não havia uma cobrança de horário específica para chegar aqui ou ali, aquela hora e fazer isso, fazer aquilo. Não, havia do que ele havia combinado entre eles, do que havia acordado entre eles ali. Não é? Alguns iam se tornar sócios dele depois, não é? De cumprir algumas metas, de bater algumas metas. Então ele cobrava isso. Olha, o combinado foi percentual da empresa, portanto, isso, mas vocês têm que me entregar aquilo. Tá, e aí não está funcionando. Às vezes até ele era grosseiro, saía palavrão, saía... Enfim, tu vê as mensagens... Mas uma relação ali que se percebeu e que depois de uma instrução longa de vários recursos, se viu que não era uma relação trabalhista. Eles tinham a liberdade para contratar com quem eles bem entendiam, eles tinham outras empresas, eles tinham outros trabalhos. Enfim, isso tudo vai fazer a diferença na hora desse empregador não é conseguir deixar claro isso. Mas uma coisa, Leandro, que eu acho que é muito importante, que ao longo do tempo a gente já pode contar na região, é com alguns atores que fazem a diferença nessas questões, que até mesmo vêm antes do direito. Né? A gente pode contar, por exemplo, com o Sebrae da vida para dar uma assessoria e para a gente poder se socorrer em caso de que aconteça isso, não é? Dúvidas ou daqui a pouco como estruturar o teu negócio para fugir desse tradicional, para fugir dessa parte que vai depender da CLT, que vai depender do judiciário. Eu acho ruim, tá? Que as relações elas sejam todas resolvidas dentro do Poder Judiciário. Eu, particularmente, eu acho ruim. Eu acho que, e particularmente, eu não gosto de submeter nada que é meu ao Poder Judiciário falar se é assim ou se é assado. Claro, então, para mim, é uma regra clara que eu falo para alguns clientes dentro do escritório, que eu brinco às vezes, tio, raramente eu sou pego num radar, né? Porque eu tenho uma técnica que é infalível, que é sempre andar abaixo daquela velocidade ali, né? Sim. Para alguns é simples, é só se tu seguir a regra e tu andar dentro do que a regra está prevendo. Claro que vão ter questões que vão desbordar, vão ter, como vocês mencionaram aqui, a questão do melhor envio. O melhor envio foi uma dificuldade enorme para explicar para o desembargador que julgou o caso, que era o relator do início, que era o Fernando Quadros, né, o que o melhor envio fazia. Depois de várias petições que a gente submeteu à análise do judiciário, havia essa dificuldade e isso foi ser resolvido dentro do gabinete em uma conversa com ele informal. Em que ele pediu, né, a gente usa essa expressão, vou lá despachar com o juiz, enfim. Nesse caso era um desembargador, era um TRF4 em Porto Alegre, lá para 2015, 2016, em que eu vi que as petições elas não estavam sendo suficientes para o entendimento, para a compreensão, para a resolução daquela questão e saber se era liminar, se era procedente ou se era improcedente, enfim. E aí o que eu pensei na hora em fazer foi pedir para que ele abrisse o computador, fizesse um cadastro na plataforma e emitisse uma etiqueta, comprasse uma etiqueta do melhor envio. Ele na hora fez, emitiu a etiqueta e tudo mais. Na época eu me lembro que ele tinha um tênis para enviar para o filho dele, que ele é do Paraná, estava em Porto Alegre, tinha comprado um Nike, eu lembro até hoje a marca. E aí ele me perguntou, o que eu faço com essa etiqueta? O senhor vai, né, a caixa, né, vai, enfim... fazer o que tem que ser feito, botar o papel em volta, coisa e tal, fazer a encomenda toda e vai colar a etiqueta, vai entregar no balcão, não vai precisar de fila, vai pagar menos do que o balcão e pronto, é isso que o melhor envio faz, né? Então na hora na prática ele viu funcionando e que muitas vezes é o que acontece e aí foi quando ele me perguntou, mas por que isso não pode, né? Eu falei, isso é você, né? A senhora que está querendo, a senhora que está dizendo que não, né? Então
na prática, às vezes, tem algumas questões que, às vezes, embora não se tenha regra, a gente, olhando como funciona, a gente percebe que aquilo tem uma questão social por trás, de um benefício, não é? A gente não precisa entrar nos números do Melhor Envio, nem de quantidade de lojistas que ele facilitou a vida e tudo mais, e até hoje facilita, não é? Mas também da implicação que teve para a região, né? Para todo, enfim, para o município de Pelotas e tudo mais. Então, se valer desses instrumentos que antes, na época dos guris, às vezes o Sebrae não estava tão preparado para dar de repente, esse apoio. Hoje o Sebrae está muito melhor preparado para dar apoio à inovação e tecnologia, mas a gente tem também as incubadoras. A gente tem a incubadora da Católica, a gente tem a incubadora do IFSU, a gente tem a incubadora da Universidade Federal de Pelotas, tem a incubadora da FURG aqui perto, tem o Parque Tecnológico, as pessoas podem se valer, não é, desse espaço, desse ambiente, em que quando tu chega ali, tu já vai saber que algumas questões não são melhores, não é as melhores formas de tu conduzir um negócio que tu queira atuar dentro desse ramo, né, de inovação e de tecnologia. Então a gente sabe, dados de realidade, então a ideia não é nunca orientar as pessoas para que façam algo no sentido de burlar a lei. Nunca, jamais isso. Não é essa a ideia. Mas se fazer valer dos instrumentos legais que se tem hoje em termos de inovação e de tecnologia, que a legislação foi avançando, enfim, desde 2004, que é um marco importante para a inovação e para a tecnologia, e que a gente se valha, não é, desses ambientes e desses espaços para ter esse suporte, para não cair nessas armadilhas, às vezes, que o setor tradicional muitas vezes tem. A gente tem outras preocupações de empreendedores que muitas vezes surgem já tendo o seu trabalho, já tendo a sua função, já tendo uma empresa, mas a empresa precisa migrar ou daqui a pouco descobriu algo novo, inovador e precisa, não é, adaptar ali os seus contratos, a forma de contratação. A gente presta, às vezes, assessoria muito para professores que estão dentro de uma universidade, que precisam, ou que querem, ou que tiveram uma ideia, mas já tem lá o seu contrato estabelecido por uma norma específica, que não é a legislação trabalhista, e que precisa de uma adequação. Também é necessário ter segurança jurídica nesse aspecto para esse professor que está lá dentro, que às vezes tem dedicação exclusiva, ou que não tem dedicação exclusiva, ou que pode estar preocupado com eventual conflito de interesse ou não, né? Ou daqui a pouco tem a preocupação com o bolsista, com o estagiário, com a pessoa que está orientando, né? Como é que eles podem funcionar, de repente, se eles têm... Se tu te depara, né, Leandro? Se tu está estudando algo, te depara com algo que tu percebe assim, não... Isso aqui tem um negócio. Tem um negócio. Como é que eu vou estruturar isso? Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu vou, de repente, pagar, contratar alguém, assinar uma carteira. Como é que eu vou constituir empresa? Eu posso constituir empresa? Eu posso exercer o cargo de liderança dentro da empresa? Como é que eu posso fazer? Isso também são dores importantes que, de repente, a gente mudando um pouco a luz do foco das relações e direcionando tudo para a Justiça do Trabalho, que é o que eu estou querendo dizer, não, a Justiça do Trabalho é um problema. Não é um problema para quem está jogando aquelas regras, né? Eu sempre brinco que, às vezes, tem duas filas, né? Tem a fila lá do cara que está com a planilha na mão, e que é a Justiça do Trabalho, e tem uma fila enorme passando ali, não, tu checklist, tu não, tu sim, e tem outro que passa do lado, batido, cara, mas esse? Não, esse não joga a nossa regra. Esse não está jogando o nosso jogo. Então ele passa direto, entende? Então é encontrar esses meios para que daqui a pouco saber, e futuramente, né, que seja o ideal, é que a pessoa tenha condições de assinar carteira, de pagar, mas num primeiro momento a gente sabe que ela não vai ter realmente, né? Mas num futuro, né, criando essas condições, com certeza vai contratar, vai gerar emprego da forma, né, formal e tradicional e tudo mais. E, num primeiro momento, de repente, ele se valeu, de repente, de outros tipos de contrato, né? Procurou um investidor, de repente ele oferecer um percentual da empresa, equity, não é uma participação, um equity de suor, que a gente brinca, não é? Sim, sim. A pessoa vai se empenhar, vai trabalhar, vai entregar algo, não é? Vai entrar como parceiro ali naquele primeiro momento. O salto de fé. É o salto de fé. Agora faz... É um salto de fé, Acreditou no sonho junto ali, vai botar o seu sangue, seu suor e vai participar do negócio, né? E pelo que tu está dizendo, mesmo assim, mesmo com essa venda, entre aspas, vamos fazer a Érica aqui entrar conosco na sociedade, aqui ela vai entrar trabalhando, tarará, e daqui a pouco ela se acha no direito de dizer, não, mas eu acho que eu tinha um vínculo trabalhista e vamos discutir. E vai para a discussão. Eu acho que o que está trazendo assim é não entrar com medo, entrar com bem estruturado, porque uma coisa que eu aprendi empreendendo é o seguinte: a imprevisibilidade que a gente tem, ela é gigantesca, mesmo tu estando com absolutamente tudo bonitinho, tudo certinho.
pode ter algo que chegue, que seja novo, que seja... E que tu não previu, seja do âmbito jurídico, seja do âmbito trabalhista, seja do âmbito das tuas... da parte da vigilância sanitária e assim por diante, né? Mas não adianta, por mais que tu blinde o teu negócio, sempre existe alguma possibilidade de uma interferência externa, seja pelo lado, né, A ou B. Mas o fato não dá para a gente ficar com medo de trabalhar, de colocar a ideia para frente. Tenha que fazer de uma forma que vá te protegendo. E eu acho que tu trouxe uma reflexão interessante, né? Que é jogar dentro das 4 linhas. Dentro do regramento. Então, se é PJ, cara, tu não vai estar... puxando a questão de horário. Pô, é 8 da manhã, tu não tá aqui ainda. Cara, não é funcionário. Tá, a criatura tá ali trabalhando para ti dentro de uma janela comercial. É outra... eu não quero ter que falar com o meu terceirizado às 4 da manhã, porque às 4 da manhã nem eu tô acordado. Então eu preciso falar com essa pessoa num horário comercial, mas é diferente de cobrar a chegada ali às 8 da manhã, né? Vai vir na sede hoje? São 8h30, não apareceu? Esse tipo de coisa que na hora que pesa contra, entendeu, o empreendedor. Daqui a pouco tu tem uma agilidade, cara, eu preciso disso aqui para hoje. Tu consegue me entregar? Como é que eu vou te dizer assim? Tu constrói a entrega junto com a empresa. Como tu está trabalhando com uma empresa, vou ligar agora, parceiro nosso que Sicredi. Cara, eu preciso de um crédito aqui, uma oportunidade. Tu consegue me atender de hoje para hoje? Vamos construir. Não, mas hoje eu não consigo, mas amanhã de manhã, tá? É outra... E também dá para regrar esses detalhes às vezes em contrato, não é? A gente faz muito contrato software lá, se o software para de funcionar, a plataforma cai, a gente tem alguns minutos que vão gerar multa, dependendo. A gente tem um prazo, não é? Sim. Que é convencionado ali, em que a gente aceita, que é tolerável, não é? Mas, enfim, a galera do suporte tem que resolver em tanto tempo. Porque se passar daquele tempo que está previsto no contrato, tu vai pagar multa. Entendeu? Então, essas questões todas, e isso é que entra a boa estruturação de um contrato que vai, na verdade, refletir a relação estabelecida entre essas partes, não é? A gente não pode também fazer um contrato que não converse com a situação e com as pessoas que estão, não é, em lados opostos ali no contrato para desenvolvimento de uma atividade e de uma tarefa. Não é? Essas questões sempre são importantes de serem regradas e detalhadas e desde a fase de concepção do negócio. Às vezes, quando tu vai estabelecer o relacionamento com os teus sócios, essas questões todas, e são sócios, tu não tem um empregado ali, não é? Tu tem um sócio, tu tem um parceiro, tu tem, enfim, que pode ser eventualmente amigo ou não, e eu não vou entrar nessa discussão, se é bom, se é ruim, enfim. Mas ter um contrato também que dê amparo para a forma como vai exigir, para a forma como vai entregar, não é? Em inovação e tecnologia, as coisas andam muito rápidas e realmente, às vezes, no início, num primeiro momento, a gente precisa virar... Eu vejo isso, o pessoal virando madrugada, trabalhando direto, respondendo. Eu tenho alguns clientes que me respondem sexta-feira, 10 da noite, meio padrão. Mas eu vejo, os caras estão funcionando e estão com a cabeça atenta ao jurídico nesse horário. Eu não me importo com isso. Eu só, claro, eu respondo, olha, né, é agora? Não é, eles já sabem. Não. Na segunda-feira e tudo mais. Mas eles mandam a mensagem ali, tem outros que é de madrugada. Mas daí isso também é um passo para gerar um problema. Por exemplo, se tu és quem está contratando dentro de uma relação de PJ. Não, peraí que é sexta-feira, 8 da noite. Eu estou te mandando as mensagens. Mas fica tranquilo, é só para segunda-feira. Já não é legal. Segura as mensagens, não manda. Segura, sim. Manda. Eu, como prestador de serviço, né? que eu não sou CLT, o advogado, ele é muito difícil de se enquadrar nessa situação de CLT, porque a gente tem que estar à disposição, se surge um problema, a gente tem que responder de imediato. Mas eu já respondo, claro, de bom senso também. Olha, é para agora e eu já sei. Então já vou estabelecendo essa relação tranquila. Não me incomodo em receber as mensagens ou o e-mail e tudo mais. Agora, se eu vou responder, é outra situação. Mas, claro, para o cara que está empreendendo, para o meu cliente, eu tenho que deixar claro para ele tem que entender que, olha, é bom convencionar um horário e tudo, se for uma emergência, se for uma urgência. A gente considera o horário comercial essa janela aqui, de 8 da manhã, sei lá, de 9 da manhã às 6 da tarde. Exato, é o nosso horário comercial, o horário que a gente vai discutir o que precisa ser feito. Exato.
essa relação muito entre quem está te prestando o serviço e tu que depende, isso é muito sensível e é muito importante. Hoje a gente discute muito sobre isso, da importância que se tenha uma boa relação, até para que a pessoa possa produzir bem, entregar bem, ter, enfim, os seus direitos de lazer e tudo, que são super importantes, não é? A gente vê as pessoas falando cada vez mais isso, não é? Antes eu me dedicava tanto ao trabalho, depois eu passei a me dedicar à família e tudo mais. Sim. Quer dizer, e ainda o Brasil tem muito esse problema, porque a gente vai ler números de outros países, as pessoas produzem muito mais em 6 horas, às vezes, do que nós. A gente precisa e demanda, às vezes, o trabalhador brasileiro de 12 horas para que um trabalhador europeu, às vezes, consegue fazer em 6, 8 horas. Então a gente tem que conseguir medir onde é que está o problema, né? Por que esse cara lá trabalha tão bem e tudo mais, a gente não trabalhar? Mas o cara não pega um ônibus que demora 2 horas. Sim, entendeu? Então, e aí, serviço é de quem? Não é? Quem é que teria que prestar esse serviço? Aí a gente entra no custo Brasil, que é uma baita de uma discussão, mas que para também contextualizar, que é aquilo que eu falei para vocês, às vezes o que eu percebo do outro lado, não é? De quem defende às vezes o empregador, é que os órgãos públicos querem exigir que o empresário cuide da previdência, cuide da cidade, cuide da via pavimentada, cuide do transporte. Não é a função dele. Não é essa a função, ele já recolhe bastante imposto para isso. Não é? Então, isso tem que funcionar nesse formato. E, às vezes a gente tenta resolver e tenta responder, como a própria Érica disse, não é? Que o programa aqui a gente ia conversar, ia ter uma conversa, mas não ia conseguir resolver todos os problemas. E importante dizer, não é para resolver. Quando a gente vai discutir essas questões, a gente tem que ter em mente falar pro empregador, não é? Pro patrão, cara, tu não tem que resolver os problemas da tua cidade toda, não tem que resolver o problema da tua empresa, não é? E do teu empregado lá, e ver se isso está conseguindo levar adiante. No caso de contratação lá, né? Se de fato a natureza do serviço que tu precisa que seja prestado, se ele precisa de fato ser um CLT ou pode ser uma PJ, porque daqui a pouco as pessoas querem engatar tudo que tem que ser feito numa PJ e aí tu descaracteriza e acaba gerando problema para o próprio negócio, né? Sem dúvida. Então, eu acho que essa linha ela é tênue e ela precisa ser muito bem desenhada para tu conseguir jogar dentro dessas 4 linhas aí e tá dentro do regramento, não gerar futuros problemas, né? Porque cada mês que passa numa relação assim, passa 1 ano, passa 2 anos, daqui a pouco leva o teu próprio negócio a... Sem dúvida. Quando vê, tu tá gerando um passivo ali que não é visível no primeiro momento, mas que ele tá ali, tá crescendo, e aquilo ali daqui a pouco vai tirar algum problema. Impagável. Fica impagável. Sempre que eu digo essas questões, a gente precisa desmistificar muitas vezes essa relação do cliente-advogado com o contador, com o advogado. Não é? Hoje, a nossa profissão ela também está sofrendo muita alteração e a gente tem que acompanhar essas alterações porque tem muita coisa que é positiva. E às vezes isso se resolve às vezes com uma simples consulta, com uma consultoria básica, um trabalho pontual para aquele empreendedor no início. As empresas, como eu mencionei aqui, como às vezes o Sebrae ou como as incubadoras, às vezes elas conseguem já te orientar no início para ou te encaminhar para um profissional ou te alcançar uma formação para que tu crie aquela ideia de que, olha, realmente por aqui eu não posso ir. Eu não posso fazer isso. Eu não posso pejotizar as coisas, porque não pode, pejotização já não pode, não é? Mas eu posso sim contratar empresas que sejam organizadas, eu tenho que ter uma preocupação para saber qual a empresa que eu estou contratando, se ela é organizada, se ela paga tudo certinho, se está tudo ok, enfim, essas questões todas são importantes. E eu acho que dentro dessa criação desse ecossistema que a gente tanto fala, não é? Em que as pessoas, na verdade, o ecossistema que tem são pessoas por trás dele, não é? A gente falou alguns nomes aqui que todo mundo já na hora relaciona aqui na cidade. A gente fala na Dalícia, a gente fala no Felipe, a gente fala no Vinícius, a gente fala no Jean, a gente fala no Éder e tudo mais. Enfim, e eu até analisando esses processos que eu, enfim, fui estudar, do Thales e tudo mais, eu jamais conseguiria imaginar o Jean, o Éder, tendo uma postura assim mais enérgica de qualquer forma. Na época em que eu trabalhei junto com eles, de forma alguma, era uma coisa que eles chegavam a te pedir favor, a te, né? Nossa, pode isso, pode aquilo, e tu via que era um trato, né? E aí, enquadrar esses caras, né, às vezes, de um jeito que às vezes não, que a X trabalho às vezes, né, interpreta, não é
não é o melhor mesmo, porque de fato não corresponde com isso. Mas pode atrapalhar, né, Leandro? Pode atrapalhar realmente. Ainda bem que com essas empresas não aconteceu nada do tipo, mas a gente tem esse gap na região, né, de conseguir colocar essa mão de obra que tem aqui para trabalhar, para desenvolver, e para esse segmento, para esse ecossistema melhorar ainda mais, não é? E tem outros problemas que eu acho que a gente pode futuramente trazer também para discutir e debater aqui, que são essas questões laterais, mas que atravessam, que tu mencionou, né, Leandro? Tu falou, tem às vezes eu preciso de regramentos específicos em órgãos pontuais, né? Sei lá, uma Anvisa da vida, Sim. ou um mapa da vida, não é? Enfim. Então, isso também ajuda a que essas relações elas fiquem mais seguras, não é? Quando a gente tem as universidades regrando o funcionamento, por exemplo, de inovação, de empreendedorismo internamente. Isso é fundamental para professores, isso é fundamental para empresas que venham a querer se relacionar com as universidades, e isso é uma realidade da nossa região. A gente tem um IFSU gigantesco, que as pessoas não fazem ideia do tamanho que tem. A gente tem uma universidade federal que é enorme, a gente tem uma universidade católica, não é? Também enorme, a gente tem uma FURG aqui pertinho, Unipampa, enfim. E isso tudo tem muita coisa, muita mão de obra sendo desenvolvida lá dentro, muito produto, não é, sendo feito e construído lá dentro, que às vezes o empresariado não acompanha, não vê, não enxerga isso, né? Porque às vezes falta questões básicas de regrinhas básicas de como as coisas funcionam, né? Então isso é importante que as pessoas também tenham uma noção. Eu acho que também a audiência de vocês, eu tenho certeza que também vai atingir essas pessoas que às vezes já têm o seu emprego, né? Já têm essa função, já estão, enfim, embora concursados ou não, né? Universidade pública ou privada, ensino público ou privado, e que às vezes quer empreender também e não sabe como. Eu tenho me deparado muito com isso no escritório, por isso que eu estou falando tanto. Tá, eu vejo que às vezes falta gente do segmento privado para casar com o pessoal do público, e fazer às vezes a coisa falta acontecer. vendedor, sabe? E vendedor bom, Sim. sabe? Vendedor que venda, que consiga colocar a empresa na vitrine, não é? É verdade. Caminhando para o final do episódio, uma lástima, porque tinha muita coisa para perguntar. Já fica desde agora um convite para uma parte 2, né? Porque a gente começou a entrar em contato com o tema, mas para a gente deixar mais em formato de dicas, ou pelo menos, né, grandes tópicos aí, para quem está se preparando para ser um empregador, né, ou de empresas que dependem muito de tecnologia ou que estão surgindo e vão fazer uso da tecnologia, em termos deste campo das relações, né, de emprego, o que tu deixaria como dica para essas pessoas que querem ser empregadores, no sentido assim, atentem para tais pontos, ou procurem se informar melhor, ou procurem assessoria em tais pontos, porque essas têm sido questões muito visadas, né, ou muito comuns em termos de problemáticas. Assim, o que seria nessa linha assim, para encaminhar quem nos escuta? Então, o que eu deixaria de dica para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos vendo, não é? É muito cuidado com as relações, como na prática elas funcionam, porque muitas vezes a gente tem quem oferece a prestação de serviço do outro lado, já com essa estrutura de PJ. Mas o trato contigo ele exige uma relação e uma devolução da tua parte como empregador, como patrão mesmo, e como a relação tradicional de emprego. E às vezes o empreendedor, ele por não saber e não dominar essas questões, ele acaba tratando realmente a pessoa como funcionário nas trocas de mensagem, porque a pessoa de certa forma vai, e eu já percebi isso. Então ter bem claro esses conceitos do que pode, do que não pode, do contrato que foi feito. Contrato modelo Uber pode? Não é o ideal, claro que pode, mas né, tenta ver o que está estabelecido ali naquelas cláusulas, tenta delimitar bem que é uma relação comercial, que não é uma relação que caracteriza lá o vínculo de emprego, e na prática, no dia a dia, tentar identificar isso. Claro, é difícil, não é? Às vezes, para quem não tem esse conhecimento, para quem não está no meio, a troca não é às vezes com empresários desse segmento, por isso que eu orientei, né? Às vezes procura uma incubadora, procura o Sebrae, procura uma aceleradora, procura quem possa, daqui a pouco trabalhar minimamente essas questões de formação, até para mudança de cultura, porque a gente tem muito isso, não é? A gente tem às vezes uma cultura de quem às vezes funciona realmente como um empregado e está habituado a isso e ainda daqui a pouco abriu uma empresa, mas não sabe funcionar como propriamente empresário, não é? E o empresário do outro lado que às vezes também já está acostumado com
algo mais tradicional, e quando vai se relacionar com empresas, também não está habituado a isso. Então, tomar um cuidado maior nessa fase de transição, assim, para não cair de repente nesses problemas que depois, enfim, podem gerar uma dor de cabeça grande. Show de bola, pessoal. Puxar os quadros? Vamos puxar então os nossos quadros. A gente tem aqui, Gregory, um quadro que é o Outdoor Empreendedor, né? Então a gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem aí para quem está nessa lida ou começando seu negócio. Enfim, pode ser autoral, pode ser alguma frase que tu goste. Não sei, se já tiver lá na mão, a gente já dá-lhe ficha ou... Não, deixa as pessoas pensarem. Tô pensando. Então, enquanto isso, nós vamos puxar o quê? O Gotas de Inspiração. Para vender para pessoas, você precisa entender as pessoas. Vamos no repeteco, então, ó. Para vender para pessoas, você precisa entender as pessoas. Pô, parece até a minha frase aqui parafraseada. Então, né? Que é, se você não entende de pessoas, não entende de negócios. Vira pra câmera, gente, tem vídeo no YouTube, tá? Pra quem nos acha só no áudio na plataforma, tem vídeo no YouTube, dá pra ver os rostinhos, dá pra ver a caneca do Leandro. Mas assim, mas é uma frase que pra mim sempre faz muito sentido, né? Porque não adianta, a gente vende pra pessoas, a gente precisa saber se conectar, a gente precisa ter inteligência emocional, como no livro anterior que a gente passou no episódio anterior aqui, né? Então... uma baita dica com o @leituras de negócios, um oferecimento do @leituras de negócios. Exatamente, né? Na nossa curadoria de livros de negócios, hoje a gente traz aqui um tema diferente, às vezes a gente casa com o que está sendo discutido, às vezes a gente vem com uma outra provocação, e hoje é o caso, estamos indo com uma provocação na área de vendas. Então, esse livro, Quem Entende Comportamento Vende Mais, foi escrito para profissionais que trabalham com vendas, embora a gente possa eternamente dizer que todo mundo está vendendo todo o tempo, né? Pode não estar vendendo produto e serviço, mas vendendo a si mesmo, e, enfim, né? Faz parte das relações de troca que a gente estabelece a questão de vendas. E esse livro ele vai falar para pessoas em posição de vendas, fazer algumas provocações, trazer algumas dicas sobre a parte relacional das vendas, né? Identificar o que o outro quer, identificar como é que comunica, como é que posiciona, o que é comportamento observável, o que não é. Então tem umas provocações interessantes, tem umas dicas, uns convites interessantes aí para pensar quando a gente vai para esse lugar de observar comportamento e tentar aplicar, né, as vendas na sua mais ampla acepção, vamos dizer assim. Muito bem, então, gurizada, da Editora Agente 2025, 160 páginas, tirinho curto, uma baita dica aí de livro aí do @leituras de negócios. Patrick Suíte. Não mencionamos o autor, mas está aqui, né, a nossa dica de leitura deste episódio. E bem legal o livro em si, né? Porque a edição da gente sempre é bonitinha, né? A diagramação, as cores, ele é um livro, né, pontual, legal, de linguagem direta. Esse dá para aproveitar no feriadão do 21. Boa, 2 dias vai. Muito bem. Muito bem, Gregory. Bueno, vocês falando aqui, eu me lembrei de uma frase que a gente usa um pouco no direito, é que quem estuda só direito não sabe direito, não é? Então, o que eu deixaria para as pessoas que estão nos escutando e nos ouvindo, que por mais que elas tenham que especializar algo para poder desenvolver, que elas consigam desenvolver uma visão holística do todo, não é? A gente, quando se propõe a dar, às vezes, uma boa assessoria jurídica, a gente tem que entender muitas vezes de cultura, de sociedade, de pessoas, como foi falado aqui bastante, porque a ciência do direito tem um conceito que vai falar lá que o direito é fato, valor e norma, não é? A gente tem que saber observar os fatos, não é? Saber valorar esses fatos para então se chegar numa regra, numa norma, não é? Então acho que passa um pouco por aí, tu entender um conjunto como um todo num mundo em que tem muita informação. Então a gente hoje passa por essa tarefa árdua de conseguir ser seletivo, não é? De conseguir também, não é, ter uma visão geral de tudo, mas conseguir também se especializar em algo, não é? Maravilha. Hora do pessoal quiser entrar em contato contigo, quiser, eu gostei desse assunto, tu tem... Pode entrar em contato através das redes sociais, né, do Instagram, que é @GregoryDalgais,
não é Gregory com I, ou então através do escritório, Eliseine Advogados Associados. Vocês entram ali também, o @, vocês conseguem acompanhar as nossas redes, o que a gente está escrevendo, o que a gente está gravando, o que a gente está conversando, falando. Às vezes a gente não tem tanto tempo para estar ali, tá? Mas por trás dali vocês vão nos encontrar com certeza, vocês conseguem nos acessar, mas a gente às vezes não consegue acompanhar também e publicar tanto e ter uma assiduidade grande nas redes, assim como, enfim, outros segmentos acabam tendo. A gente, dia a dia, acaba demandando bastante atenção e bastante atenção intelectual, né, nas coisas que a gente faz, então a gente não consegue acompanhar tanto. Em quais áreas atua o escritório? O escritório atua, então, nas áreas, principalmente na área trabalhista, não é? Na área trabalhista, na parte societária, na parte de direito imobiliário, na parte de direito tributário, inovação e tecnologia, com foco nos empresários, não é? E claro, eu sempre brinco, né, que a gente tenta sempre pautar sempre a nossa atuação de uma forma especializada, mas às vezes a gente acaba atuando também para quem não é empresário, também acontece, mas não, o foco do escritório são os empresários. Muito bem. Show de bola, então fechamos mais uma edição, agradecer ao nosso poderoso por vir aqui compartilhar o conhecimento com a gente, já fica, né, um convite para um outro momento a gente trazer uma temática semelhante a essa aí, que é dúvida do nosso uma parte 2, né? Parte 3, a gente com pode abrir uma caixinha, manda dúvida, né, e a gente faz... Eu agradeço vocês muito pelo espaço, eu já acompanhava vocês e acompanhava já há um bom tempo, via o Leandro bastante nos eventos de inovação, a Érica em razão, enfim, de outros trabalhos e também da parte de educação. Queria agradecer e mandar um abraço para todo mundo que nos ouviu, que teve a paciência para nos escutar e que não vão perder, eu acho que se forem atrás de mais conhecimento atrelado a esse ponto sensível da sua atividade, não é, que é a relação com a parte trabalhista do trabalhador, enfim. Com certeza. Bem. Show de bola então, pessoal. Vamos encerrando aqui mais uma edição do Café. Lembrando, é claro, que aqui nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Chama no Instagram no @Agência Arcona e também falamos para VG, gestão de resultados, gestão inteligente, resultados consistentes. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu!